Alô? Gravando. Alô? Vozinha, aumentei o som do microfone. Agora vai pegar toda a minha voz baixa. Cara, eu tô com medo. Meu Deus, peraí, eu acho que o meu tá muito. Será que eu tenho que ficar mais atrás? Tá, acho que foi agora. Vou diminuir isso aqui. Senão o Rodrigo vai me matar. Eu acho que eu vou deixar nesse, sabe por quê? Porque eu vou me exaltar nesse episódio. Então vai ter que ficar mais baixinho mesmo. Então pra falar mais alto, a raiva vai aflorar agora. Hoje vai ser foda. Tá. Eu acho que, na verdade, esse caldo já entornou. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. E bom, hoje, como vocês podem ver pelo título desse episódio, a gente vai falar de um tema que pode ser um pouco polêmico. Geralmente, a gente faz aqui no episódio um quadro em que vocês enviam histórias pra gente e a gente lê, a gente traz as nossas percepções, nossos comentários, nossas reflexões sobre as histórias de vocês. E hoje a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente, né? A gente não vai comentar em cima de histórias enviadas por vocês, mas a gente achou que valeria a pena a gente fazer um episódio dentro de todo esse contexto que tá rolando, principalmente com a Isa, né? Pra quem tá ouvindo esse episódio, na semana passada, na verdade, no dia antes que a gente tá gravando esse episódio, foi o dia que explodiu as notícias sobre a traição do Yuri Lima no relacionamento dele com a Isa. E foi uma notícia que a gente viu que mexeu tanto, não só com a gente, mas com as mulheres principalmente, né? Tanto no nosso ciclo quanto nas redes sociais, que a gente fez uma coisa que a gente não tá acostumado a fazer, que é mudar o cronograma de gravação de episódios. Então a gente tá gravando esse episódio e vai adiantar a estreia dele, justamente porque a gente achou que valeria a pena, né? Pra gente poder, sinceramente, abraçar e acolher as mulheres que de alguma forma se identificaram e se mobilizaram com essas duas situações. Pra gente reforçar aqui que a culpa não é de vocês. E claro, gente, eu sei que é muito complexo, né? A gente tenta achar uma explicação simples para esses acontecimentos. Acho que não existe uma explicação simples. O que a gente vai falar aqui no episódio não abarca tudo, né? A gente sabe que é muito mais complexo que isso. Inclusive, a gente acha importante já começar falando. O título é polêmico e a gente sabe que não é tão simples quanto mulheres amam e homens traem. A gente sabe que mulheres também traem. A gente sabe que homens também amam. A gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Então é só importante a gente falar isso aqui antes de começar o episódio. Esse episódio não é pra falar de ninguém individualmente, não é pra ser um ataque aos homens, inclusive. É mais pra gente trazer uma compreensão da construção do lugar da mulher e como que isso afeta os relacionamentos e a construção social do lugar do homem e como que isso afeta também os relacionamentos. Então a gente vai trazer aqui esse recorte social de construção dos gêneros. E como que isso afeta as relações. E, a partir disso, como que isso pode explicar por que a gente vê com tanta frequência essas relações, Principalmente dentro do recorte heterossexual. Sabemos que não é exclusivamente dentro desse recorte, claro que não. Como a gente estava falando, o buraco é muito mais embaixo. Mas pra gente entender um pouquinho onde que essas traições, que eu gosto de chamar, né, de traições em massa, onde que elas se encaixam dentro disso tudo que a gente vai falar aqui hoje. E parte pra gente começar a entender um pouco. Eu acho que introduzir, né, esse episódio, os conceitos que a gente vai trazer, a gente vai usar muito como referência a psicóloga e a filósofa Valesca Zanello. Vocês provavelmente já devem ter visto alguma coisa dela na internet, ela participa dos podcasts, ela é uma psicóloga super acessível e ela traz conteúdos muito relevantes, muito interessantes. Então dá uma procurada no nome dela se vocês quiserem. E a gente vai usar muita teoria dela aqui nesse episódio, não só pra explicar a teoria, mas pra trazer um pouco de tudo que a Ana Luísa tá falando, até das referências que a gente usou dos casos que aconteceram. E o que a Valesca fala, né? Ela explica muito bem pra gente como existe toda uma construção histórica e cultural que cria uma base pra forma de se relacionar entre homens e mulheres. Como se fossem mecanismos, assim, intrínsecos, assim, já tá dentro da gente. Como se estivessem inscritos no nosso DNA, sem a gente perceber, de uma forma não consciente. Então, assim, tá todo mundo passível de fazer isso porque tá muito irrigado na nossa cultura e nas referências que a gente consome. Então, deixa muito claro porque é tão comum essa dinâmica dentro das relações. Porque as mulheres se relacionam
relacionam através de um mecanismo que a Valesca chama de materno e amoroso, e os homens se relacionam através de um mecanismo que ela chama de eficácia. Pra gente falar do mecanismo dos homens e chegar na traição, a gente vai ter que explicar antes os mecanismos das mulheres pra fazer essa construção de ideia aqui com vocês. E aí, falando, né, do mecanismo amoroso, Só um parênteses, a Valesca, na verdade, ela chama na teoria dela de dispositivo. mas a gente acha que esse termo é um pouco complexo até, às vezes, de entender. Então, a gente aqui tá escolhendo chamar de mecanismo. Mas, então, o que ela fala, né? Como a Ana Teresa estava falando, que, então, através de uma construção social e cultural, as mulheres, elas aprendem a se relacionar através desses dois mecanismos, como a Ana Teresa estava falando, e os homens através de um. Vamos começar pelo mecanismo amoroso das mulheres. A Valesca, ela considera esse, inclusive, o mecanismo que possivelmente deixa nós mulheres mais vulneráveis a relacionamentos, no mínimo, complicados, né? E aí a gente pode ir piorando para tóxico, abusivo, enfim. Por quê? Esse mecanismo, ele tem a ver com uma forma de amar que nós mulheres aprendemos, que é identitária, como ela chama. Isso é como se tivesse colado na nossa identidade, em quem a gente é como mulher. Então, assim, esse mecanismo que a gente vai falar aqui é como se tivesse grudado na nossa identidade, né? E aí, a Valesca, ela traz como que a nossa cultura perpetua esses mecanismos que a gente vai falar aqui pra vocês, tanto dos homens quanto das mulheres. Como que, por exemplo, diversos produtos da cultura não só retratam, por exemplo, essas diferenças de valores entre homens e mulheres, de crenças, ideais de gênero, né? Então, o papel do homem, o que é ser homem, o que é ser mulher, qual o papel da mulher e qual o papel do homem na sociedade. Então, não só retratam essas diferenças, como esses produtos culturais, né, têm um caráter ativo, inclusive, assim, de colocar e meio que reforçar essa cultura em todos nós. É através de quê? Música, desenho, filme, né, Ana Teresa? Assim, vamos parar pra pensar nas comédias românticas que a gente assistiu, filmes da Disney. Nos anos 2000, filmes da Disney, princesa. Gente, eu tive aniversário de todas as princesas da Disney, né? Não era pra eu ser uma princesa. Exatamente, eu fico até pensando, por exemplo, se a gente for olhar nas músicas, né? Sei lá, eu pensei agora no trap, mas tem outras também. Se a gente parar pra analisar as letras de músicas, como que perpetua, mais uma vez, essa ideia de tudo que a gente vai trazer aqui, né? De qual é o lugar da mulher e qual é o lugar do homem. Mas se ela vacilar, vou lhe dar uma bronca de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. E esses produtos que a gente tá falando, que a gente consome, todo mundo consome, assim... Ninguém está ileso. Esses produtos colocam pras mulheres que o amor, o relacionamento é a coisa mais importante. A coisa mais importante é você ter um homem, um relacionamento. Porque uma mulher solteira, com certeza, deve estar infeliz. Ela é um problema pra ser resolvido, né, gente? Ou tem menos valor porque ela não foi escolhida por um homem. E é interessante a gente perceber, por exemplo, quando uma mulher tá mal, as pessoas já assumem que é por conta de alguma coisa no âmbito do relacionamento. Não assumem que é por algo, por exemplo, sobre o trabalho. E frequentemente é mesmo, tá, gente? Tem muita gente que acaba ocupando muito tempo da cabeça e tudo mais, pensando sobre homem, falando sobre homem. Mas por que isso acaba acontecendo com nós, mulheres? Porque a gente foi ensinada, que é como se estivesse também no nosso DNA, que o relacionamento é a coisa mais importante pra gente. Então a gente precisa até preservar. Existe até uma... Por isso que a gente fala muitas vezes que a mulher sustenta muitos relacionamentos e ela que tá fazendo o relacionamento funcionar, porque a gente é ensinada que a gente tem que ser escolhida, a gente tem que estar valorizando muito essa relação. Exatamente. E aí, como que é, né, essa forma identitária, lembrando que tem a ver com a nossa identidade de amar? Quer dizer que o nosso valor enquanto mulheres depende de ser escolhida por um homem, assim. A nossa autoestima, a gente até falou isso aqui no podcast antes, como se ela fosse terceirizada, assim, colocada na mão de terceiros. A gente aprende que pra se sentir uma pessoa desejável, a gente precisa estar sendo desejada por alguém, que no caso é um homem. E aí, vocês percebem, assim, que... Volto a dizer, gente, isso é uma teoria que a gente tá falando, a gente não tá falando de opinião. Que analisando de uma forma histórica e cultural, a nossa vida, ela é como se ela precisasse ser centrada no amor, assim. A gente coloca toda a nossa energia, ou boa parte dela, ou em arrumar alguém, ou em cuidar da relação, se a gente já tá num relacionamento. Para explicar tudo isso que a gente tá falando, a Valesca, ela criou uma metáfora para explicar essa ideia que é a prateleira do amor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Tem até um livro, se vocês quiserem procurar e se aprofundar na teoria. Então é como se a gente fosse uma mercadoria mesmo. E tem lugares na prateleira que aparecem mais. Então, são aqueles produtos na parte da frente,
lugares que aparecem menos. E tudo isso é influenciado pelo ideal estético da nossa cultura. O que a nossa cultura acha bonito. Então, no melhor lugar da prateleira estão as mulheres magras, brancas e loiras. E no final da prateleira estão as mulheres pretas, gordas e PCD. Então, é um preterimento afetivo por nós mulheres que é construído culturalmente pelos homens. Entendeu? É uma merda. Ai, que delícia, amor. E um detalhe, tá, gente? Que assim, tá num lugar alto da prateleira não te garante nada também, necessariamente. Não importa se você é a Gisele Bündchen, assim. E aí, quando a gente falar dos homens, vocês vão entender melhor o porquê. Mas só pra entender essa lógica, que é isso, assim. O seu lugar na prateleira vai muito de acordo com o ideal estético, né? A Teresa falou, por exemplo, mulheres brancas, magras, loiras. Porque é isso que socialmente, principalmente aqui no Brasil, a gente é visto como o ideal estético. O que é bonito. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres pretas, gordas, PCD, até velhas, às vezes, né? A gente tá falando isso, não é da nossa cabeça. É baseado no que a nossa cultura vê como o ideal estético. O que é bonito e o que não é tão bonito. Ou o que é um pouquinho menos bonito. E aí vai piorando de acordo com esses lugares preteridos mesmo, né, socialmente. E se a gente parar pra pensar, a prateleira, ela é boa para os homens, porque eles são eleitos avaliadores físicos e morais das mulheres. E também para avaliar os homens socialmente, são eles que têm o poder de escolha de digitar o que é bom e o que é ruim. O dispositivo amoroso coloca as mulheres num lugar de vulnerabilidade, porque o botão que aperta dentro de nós mulheres é fazer com que a gente se sinta especial. Então, quando um homem escolhe a gente é muito especial, a gente é escolhida. Por isso que quando a gente vai falar de competitividade feminina, gente, são duas mulheres querendo ali se estapear pra ser escolhidas por um homem. Você consegue ver que elas estão ali se estapeando pra elas terem valor, porque é o homem que dá valor pra elas. E é só importante a gente focar nisso, né? Lembra que eu falei que a Valesca falou que acha que esse dispositivo é o que deixa a gente tão vulnerável? É muito por isso, porque, gente, pelo amor de Deus, quem que não quer se sentir especial? E se essa é a nossa forma de se sentir especial, lá dentro, intrinsecamente, no nosso, entre aspas, DNA cultural, social, né? É como a gente tava falando nisso no episódio, a Ana Teresa falou, meio que inconsciente, assim. Então, bota a gente realmente num lugar de muita vulnerabilidade, assim. Porque sem perceber, a gente às vezes tá se colocando nessas relações. Porque tá apertando esse botão de alguma forma, meio que de uma forma muito ambígua. Porque às vezes mesmo numa relação muito ruim, né, pra mulher, de alguma forma aperta esse botão de que ela tá se sentindo especial, porque ela tá se sentindo escolhida. E é aí que mora o perigo. E isso não muda necessariamente nas relações entre pessoas do mesmo gênero, mas fica mais exacerbado em relações heterossexuais, porque são relações mais assimétricas. E é por isso que é tão frequente você ver as mulheres dando 1.000 e recebendo 100. Recebendo 10, né? Não é nem 100. A gente tá tão acostumada por falta de um parâmetro receber muito pouco, que quando a gente recebe um pouquinho, mais a gente acha que a gente ganhou na loteria. E é importante a gente perceber que o nosso mecanismo amoroso nutre o homem afetivamente. Enquanto a gente tá ali dedicada a eles e à relação, eles estão dedicados à vida deles. E o outro mecanismo que a gente precisa falar feminino antes da gente entrar no masculino é o mecanismo materno. Que é aí que a gente vê o quanto que eles se beneficiam, né? É complicado, assim. A gente, então, já falou até agora dessa questão do amoroso. Mas o que é o mecanismo materno que a Valesca chama, né? É essa ideia de que na nossa construção social, quem ficou responsável pelo papel de cuidar foram quem? As mulheres. E só uma coisa, gente, a gente não vai entrar aqui na história dessa construção social e como que a gente ficou responsável por esse papel. Não dá tempo no episódio, né? Mas a Valesca, ela aprofunda muito mais nisso, então se vocês se interessarem, vocês podem procurar. Mas fato é que, fazendo uma análise histórico-cultural, a nossa construção nos levou pra esse lugar, assim, de ficar responsável por cuidar. Cuidar dos outros, cuidar da relação, cuidar de absolutamente tudo. E além disso, a gente aprendeu, justamente por ficar nessa responsabilidade de cuidar das coisas, né? A gente aprendeu a ter um centramento da nossa vida nos outros. Então a gente foi ensinada a se colocar em último lugar, sendo que os homens, na construção social de tornar-se homem, eles foram ensinados o quê? O contrário, que é o egocentramento. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, em 10º lugar, os outros, ou a relação, ou a mulher. É a partir dessa diferença que a gente começa a ver o quê? Os homens cuidando muito pouco e muito mal, e as mulheres com dificuldade de dizer não aos outros e de se priorizarem. Agora coloca isso numa relação pra gente ver como é que as coisas vão se suceder, né? Como é que as coisas vão se dar. Os homens cuidando da vida deles, enquanto a gente tá cuidando deles. Porque
porque é por eles, pra eles, a relação. E aí, inclusive, nessa dinâmica, né, eu achei muito interessante quando a Valesca falou isso, que quando as mulheres, elas sentem muita culpa de estarem fazendo algo na relação... E só uma coisa, gente, assim, a gente tá trazendo aqui uma visão ampla, né, que tá intrínseca em todos nós socialmente. Não dá pra falar que é sempre isso. Mas ela traz essa ideia, assim, de pelo menos quem tá ouvindo se questionar. Que é, quando as mulheres elas estão sentindo muita culpa de estarem fazendo algo ali na relação, talvez até de estarem se priorizando, é um sinal de quê? Que esse mecanismo materno tá meio que ativado, assim, é como se o jogo estivesse sendo perfeitamente jogado. Porque vamos recapitular, o papel da mulher é estar priorizando o outro, é estar cuidando do outro, é estar dando. E o papel do homem, socialmente falando, é estar cuidando dele, é estar recebendo. Então, quando essa dinâmica muda de alguma forma, né, assim, quando a mulher sai dessa linha, desse papel que é desempenhado para ela, é muito comum ver o sentimento de culpa, porque, entre muitas aspas, socialmente, não era aquilo que ela deveria estar fazendo, né? E aí que ela fala, é o sinal que esse mecanismo está ativado. Então agora, pra gente explicar o mecanismo das mulheres, né? A mulher dentro do seu relacionamento, ela alimenta o homem afetivamente, tanto pelo mecanismo materno, quanto pelo mecanismo amoroso. E agora a gente vai falar do mecanismo dos homens, né? Que qual é o mecanismo dos homens pra gente, né, fechar e a gente ver como é que os homens funcionam, como é que as mulheres funcionam e como isso tudo se nutre e chega onde chegamos hoje. Então, eu achei muito interessante quando a Valesca trouxe isso, que o mecanismo dos homens, ela chama do mecanismo da eficácia, pautado em duas formas de virilidade diferentes, que é a virilidade sexual e a virilidade laborativa. São palavras meio complicadas, assim, então vamos traduzir melhor. O que isso quer dizer? Que no nosso país, é importante falar, né? Todas as pesquisas dela foram pautadas no Brasil. Então, no nosso país, no Brasil, cumprir o papel de homem e provar a identidade como homem significa o quê? Ser um puta de um trabalhador, um puta de um provedor e o que ela chamou de um fodedor sexual ativo. Então, assim, é só recapitulando. O mecanismo de se relacionar com as pessoas e com a vida dos homens tá pautado nesses dois lugares. O foco deles em serem viris sexualmente, então estarem transando muito, estarem transando bem, entre muitas aspas, mas no sentido de o pau deles está funcionando e eles estão ali tendo números e quantidades e isso reforça a masculinidade deles. E no trabalho também. Eles estão num cargo bom, eles estão sendo reconhecidos, eles estão crescendo profissionalmente. Então, a masculinidade deles está garantida. E aí vocês já podem começar a entender essa dinâmica do que a gente começou falando lá de onde que isso bate, né? A gente vai fazer essa costura daqui a pouco, mas onde que isso bate nas relações, quando bate em traição, quando bate em questão de abuso. Mas é isso. E até a gente pode ver isso na clínica, né, Ana Tereza? É muito interessante. Como assim, quer acabar com a vida do homem, quer bater na autoestima dele, no ego dele, é quando ele não tá indo bem sexualmente falando e quando ele não tá indo bem na vida profissional dele. Isso destrói a autoestima, assim. Você vê que é uma das queixas que mais levam os pacientes, muitas vezes, até a procurar terapia, né, os homens. E se a gente também for percebendo, né, no que a Valesca fala, a masculinidade, ela tem a tendência de repudiar as mulheres e as qualidades ditas como femininas. Então, se você chora, você tá sendo mulherzinha. Se você expressa seus sentimentos, você tá sendo mulherzinha. É isso aí, gente. Então, sabe quando junta aquele grupo de homens e fica todo mundo se zoando? Ah, mas é mulherzinha. Ah, mas sei lá o quê. Ah, mas você vai chorar. Sempre diminuindo. E aí, sempre na forma de diminuir, sempre vai ser como se você fosse mais feminino. Portanto, que tem homens que, por exemplo, entram mais em contato com as emoções, são mais sensíveis. Eles normalmente, algumas vezes até as pessoas perguntam, ah, você é gay? Porque é sempre o tempo inteiro você tá tendo que se provar e ser essa fonte impenetrável, assim, que, gente, vocês conseguem ver o quanto isso é adoecedor pros homens? E aí, se eu te perguntasse isso rapidinho, assim, da onde que vem o ódio contra pessoas LGBT? O que você me responde? E a gente vai falar daqui a pouco, assim, dessa questão mais social entre os homens, né? Mas é isso, assim. E aí, falando de masculinidade, a principal forma dessa masculinidade meio que em jogo, assim, e desse mecanismo sexual é quando a gente olha pra questão do quê? Da objetificação sexual, que também é uma coisa enraizada socialmente, né, nos homens, de objetificar mulheres. Volto a dizer, gente, tudo construção social. Mulheres como objetos, ou pra transar e largar, ou pra nutrirem esses homens
homens afetivamente, enquanto eles não precisam dar muita coisa em troca, afinal não foram socializados, como a gente chama, né? Socializados no sentido de ensinados socialmente para isso. E aí, o que é a questão da objetificação sexual, né? É a transformação do outro ou da outra em uma coisa. Em um pedaço de carne, por exemplo. E vocês percebem, aqui a gente tá começando a costurar. Vamos recapitular tudo aquilo que a gente falou de como que as mulheres são ensinadas e aprendem a se relacionar, o que elas são ensinadas a valorizar e o que os homens são ensinados a valorizar. As relações, elas viram uma relação de hierarquia. E pros homens, muitas vezes, Conscientemente ou não, tá, gente? utilitária. E daí que muitas vezes a gente vê os homens com dificuldades em envolver relações com mulheres com outro objetivo que não sexual. Isso é reforçado pelos amigos. Se você não tá pegando seus amigos, você não tá sendo homem suficiente. Outra coisa que sustenta essa dinâmica é o silêncio. Gente, isso daqui é muito importante que a gente tá falando. Das mulheres em relação aos homens e principalmente dos homens em relação a outros homens. A Valesca chama de o silêncio cúmplice, de ok, eu não tô sendo machista, mas eu tô vendo meu amigo ser, eu tô vendo meu amigo tratar mal mulheres, de trair, de tá objetificando amigas, de tá tirando vantagem em cima. E tá tudo bem, eu vou ficar quieto, porque eu não vou me meter. Não sou eu que estou sendo machista, mas você também está sendo conivente com o machismo dos seus amigos, dos seus colegas. Então, quando um homem, por exemplo, vê outro homem, um amigo, fazendo Merda, né, gente? ou ele não acha que a merda é tão grande, ou se ele acha que é, ele se cala. Por quê? Lembra quando a gente estava falando da questão da avaliação? Que os homens, eles avaliam as mulheres? Então, os homens, como a Ana Teresa falou lá atrás, também se avaliam. Então, o lugar do homem socialmente é desse poder muito grande da opinião, sim, uma opinião que importa muito. Então, os homens muitas vezes eles se calam no grupo de amigos, sendo um dos motivos para se manter bem avaliados pelos colegas. Porque assim, para os homens que estão ouvindo, né, e que não concordam às vezes com uma atitude, gente, é complicado mesmo. A gente entende que às vezes vocês vão falar, vocês vão chamar atenção e vocês vão ser extremamente zoados, mas o que é isso dentro de uma balança, assim, de vocês serem zoados versus tudo aquilo que as mulheres sofrem por conta do silêncio de vocês, né? Pode ser difícil mesmo, mas assim, aí vocês vão ter que aguentar o rojão. Se vocês querem verdadeiramente, se vocês genuinamente não concordam com essa dinâmica que a gente está trazendo aqui, não concordam no sentido de que não gostariam que essa fosse a dinâmica, vocês vão ter que segurar alguns rojões, assim. Não vai ser fácil. E quantas vezes a gente não vê isso, né? Um homem acobertando outro homem. Então, mesmo que um homem, né, em si não traia, ele não fala pro amiguinho que tá traindo que ele tá errado. Inclusive, quando a gente vê esses escândalos acontecendo, que foi os que fizeram a gente querer fazer esse episódio, a gente geralmente vê mais os homens se defendendo, né? Ah, foi menino, tá tudo certo, vai ser incrível. Quando a gente chama o gênero deles pra responsabilidade deles. Em vez desses homens, né, estarem falando alguma coisa efetivamente útil e com autocrítica, que eu acho que isso é muito importante. E beleza, então você não trai. Mas de que outras formas, então, você se percebe perpetuando essa mesma cultura? A gente se vê nitidamente naquela frase famosa: toda mulher conhece um abusador, mas nenhum homem conhece um abusador. E isso eu acho um ponto muito importante do que a Ana Teresa tá falando, porque é exatamente isso, assim, né? Em tudo isso que aconteceu, né? Tanto da Ingrid, de Casamento às Cegas, quanto do Yuri Lima tendo traído a Isa enquanto ela estava grávida, tem ainda esse contexto, né? O que eu via muito, assim, são homens, por exemplo. Aí a gente começa a fazer episódios, por exemplo, como o de esse que a gente tá fazendo hoje, pessoas falando nas redes sociais, começando a debater essas questões de gênero e falando desse lugar do homem socialmente. E aí sempre tem alguém que fala, não, mas nem todo homem, não, mas eu não faço isso. Ou até mulheres às vezes falando, às vezes, né, não, mas o meu namorado, meu marido. Beleza, gente, tudo bem, talvez nem todo homem. Talvez você, homem, que não concorde com a atitude do Yuri Lima e que nunca traiu a sua mulher grávida e que nunca faria isso, e às vezes realmente não faria, talvez isso você não faz, isso você não faria. Mas ao invés de ficar se defendendo, qual é o caminho importante pra gente tentar, de alguma forma, melhorar isso? Olhar pra talvez que outras formas de machismo você tá perpetuando e não tá percebendo, assim. É muito interessante quando a gente chama um homem pra responsabilidade, como que eles se ofendem, como que eles ficam na defensiva, né? Chamando de babaca. Eu tô, porque tu é um babaca. Eu não sou babaca, não, mano. babaca. Eu sou maneiro pra caralho. Então, mais uma vez, tudo bem, se você não é o Yuri Lima, ok, mas então que outras formas você tá perpetuando? Porque, gente, é isso, assim, ter autocrítica. E esse é o desafio dos homens, se responsabilizar.
ter autocrítica, mas que é difícil de acontecer na prática, porque, como a gente explicou até aqui, toda essa dinâmica beneficia muito eles, seja de forma consciente ou não. Então, eles estão na posição confortável. Quem está na posição confortável é muito difícil de fazer mudanças. Isso, em qualquer contexto, a gente fala isso muitas vezes aqui no podcast. Então, daí a gente vê perguntas como: por que os caras, ao invés de trair, não propõem um relacionamento aberto? Porque o ponto não é esse. Isso implicaria, primeiro, nesses caras assumirem uma responsabilidade que vem junto com as consequências dos próprios atos, Coisa que eles não foram socializados pra fazer. e eles teriam que conceder também, né, gente? Eu acho que é muito mais fácil você ter esse privilégio e a sua parceira não. Eu acho que funciona muito melhor, assim, é muito mais confortável. Não sei o que vocês pensam. Exatamente. E esse é um tema que não vai dar pra gente entrar aqui por causa do tempo do episódio, mas que muita gente traz à tona nessas situações de assim, meio que traições compulsórias de homens em relacionamentos heterossexuais, de que o problema, por exemplo, é a monogamia compulsória, né? A gente um dia vai fazer um episódio ainda sobre monogamia, não monogamia e, assim, questionar essas estruturas relacionais. E beleza, a gente pode até trazer isso aqui à tona, mas... Assim, aí eu vou falar, eu, Ana Luísa, enquanto pessoa e psicóloga, acho que não é exatamente por aí. Até porque, gente, em relacionamento aberto também pode ter traição. Porque é outro relacionamento com outras regras, mas também existem regras que também podem ser quebradas. Então, eu acho que a questão não é necessariamente o formato do relacionamento. É até como a Ana Teresa estava falando, assim. Isso implicaria esses caras assumirem uma responsabilidade e concederem coisas que eles não foram socializados pra fazer, assim, né? Fora que é isso. Pra isso, eles precisariam ver as mulheres como iguais a eles. E como a gente está falando aqui, socialmente, o valor genuíno das mulheres como uma pessoa de respeito significa muito pouco para os homens. Então é muito louco isso, porque os homens podem estar super apaixonados mesmo, gente, por aquelas mulheres, amar elas, mas o fato é que os homens não foram educados socialmente para encarar as relações da mesma forma que uma mulher. E isso é uma triste realidade. Então é isso, gente. Assim, essa foi a ideia do episódio de hoje, da gente tentar trazer pra vocês essa dinâmica de o que acontece, né? Claro que não tem como em 30 minutos a gente ter uma resposta certeira. Por que que o Yuri Lima fez isso? Por que que o Leandro abusou da Ingrid sexualmente? É difícil a gente trazer uma resposta única, certeira, porque até uma das coisas que as pessoas falam é: mas isso fala sobre caráter. Tudo bem, isso também pode falar sobre caráter, mas não é tão simples assim. Existe, como a gente trouxe aqui no episódio de hoje, como a Valesca, que tem uma teoria, assim, extensa sobre isso. Ela é uma grande estudiosa do tema. E outros autores também, né, que estudam, né, questões sociais e de relações. Existe, sim, uma construção social e histórica. Então, como a gente falou no início do episódio, a ideia é a gente trazer pelo menos algum tipo de palhinha aqui para todo mundo, talvez, poder entender melhor quantas vezes que eu não vejo na minha clínica mulheres trazendo questões do relacionamento delas com homens. E claro, gente, ali na clínica a gente vai olhar para a questão individual da pessoa, a gente vai olhar para a relação, a gente vai olhar para a especificidade da relação, porque a teoria eu acho que é importante, informação é importante para muitas coisas até, para entender que não é muitas vezes sobre você, é algo muito maior do que você, não é sua culpa. Mas é isso, claro que ali na clínica a gente vai olhar de uma forma individual, mas acho importante a gente estar trazendo isso exatamente para, de alguma forma, tentar abraçar e acolher vocês mulheres que se identificaram com essas histórias, né? Que estão revisitando as histórias de vocês, que às vezes se culpam. Não é culpa de vocês, mesmo assim. E um dos motivos também da gente trazer isso, pra gente fechar o episódio, é que quando eu estudo, né, sobre relações, questões de relações, sobre questões de gênero, uma das coisas que eu mais vejo é que um fator de proteção para nós mulheres é informação. É a gente se informar. Além da gente poder estar em grupo, da gente poder falar com outras mulheres sobre o que a gente está vivendo, a gente poder se apoiar em outras mulheres e a gente se cuidar em conjunto, é a gente se informar do que está acontecendo, do que acontece, sair um pouco dessa nossa bolha e desse furacão mesmo que é viver essas coisas e entender, mais uma vez, isso, que existe um contexto muito maior que está por trás de tudo isso que a gente vê e que a gente vive. E aí, claro que ali, por exemplo, numa terapia, a gente vai olhar como que isso se aplica individualmente na vida de cada uma de nós. Faço das minhas palavras da Ana Luísa, porque ela terminou muito bem o episódio. E antes da gente terminar de fato o episódio, eu quero deixar um convite para, se você não é um apoiador aqui do podcast, você se tornar um apoiador no link que vai estar aqui na descrição do episódio, que você vai ter acesso a um episódio extra e exclusivo por mês, tirando toda a nossa biblioteca de conteúdo já exclusiva que já tá lá disponível. Então você vai lá, você vai entrar no Orelo e vai se tornar um apoiador e vai estar
tudo por lá. Então fica aí o convite aí pra quem quiser se tornar um Sincerer aqui com a gente. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast Psicologia Sincera. Eu no @psicóloga Ana Luísa Braz e Ana Tereza. No @Ana Tereza Cavalcante. E vocês também podem encontrar o contato da nossa equipe aqui de produção, tanto do nosso editor de áudio, Rodrigo Moreno, quanto do nosso designer, Fernando Picamilho. Tudo disponível aqui na descrição do episódio. E também, por favor, se vocês gostaram desse episódio, compartilha, marca a gente. Também avalie o podcast, que ajuda bastante, com 5 estrelinhas, por favor, se vocês puderem. E também... Também o quê? Acho que a gente já fez todo o merchan, né? Gente, se faltou alguma coisa, vocês falem. Muito obrigada, Valesca Zanello, por essa teoria incrível, incrível. E se quiserem se aprofundar, comprem o livro dela, A Prateleira do Amor. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.